Graça e paz, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Comunicação Eficaz. Eu sou Aguinaldo Pires e estou aqui para compartilhar um sonho muito louco de que é um dia ver todos os povos e todas as nações se comunicando de maneira adequada, eliminando conflitos que provavelmente acontecem pela falta ou até mesmo pela comunicação não muito legal que acontece por aí. E nós estamos aqui nesse podcast, na segunda temporada, falando para casais, trazendo algumas ferramentas que podem ajudar no relacionamento, comunicação eficaz para casais. E hoje eu quero falar de um tema muito legal, aliás, demos até um nome especial para isso, que seria Conectados pelo Coração. Escuta ativa e empatia entre casais. E eu quero começar esse episódio falando um pouco sobre o que é escutar, né? Nós já falamos aí em cursos, materiais, em outros vídeos, né, que há uma diferença entre você ouvir e escutar. Então, ouvir é a função dos nossos ouvidos, né? Nós temos dois aqui justamente para usar muito mais do que a boca, que temos uma, né? Então nós deveríamos ouvir mais ao invés de falar mais. Mas isso não está em questão nesse momento. Nós, quando utilizamos esta habilidade, a função dos nossos ouvidos, apenas ouvimos as coisas. Por exemplo, você está assistindo TV, né, à noite na sua casa e você escuta, aliás, você ouve um barulho lá fora no seu quintal. Então você só simplesmente ouviu que alguma coisa aconteceu, mas você não estava prestando atenção naquilo, né? Então ouviu e acabou. Né? Outra coisa, ouvir algo cair, ouvir uma pessoa falar lá não sei do que, né? Então, ouvir, qualquer um pode ouvir a qualquer momento, a qualquer instante, diante de qualquer circunstância, né? A menos, é claro, de que você não tenha aí a possibilidade de ouvir, aí é um outro assunto. Mas, quando nós falamos de escutar, nós estamos adentrando a um outro patamar, né? Nós estamos falando de prestar atenção naquilo que está sendo dito, naquilo que nós estamos ouvindo, né? Ou nós escutamos atentamente a algo. É difícil você simplesmente escutar e não levar em consideração o que está acontecendo. Então você não escutou, você ouviu. E essa diferença entre uma coisa e outra é totalmente importante dentro do relacionamento. Porque às vezes a gente encontra alguém que fala: eu só queria alguém que me escutasse. Essa pessoa está sedenta de alguém que simplesmente parasse e, além de ouvir, prestasse atenção no que ela está falando. Alguém que se importasse com aquilo. Ainda que em alguns momentos você não precise dizer nada, mas alguém que realmente se importasse, que ouvisse com certa atenção. Porque quando a gente fala assim que algumas pessoas simplesmente gostariam de falar, né, e por isso se sentem mais aliviadas, isso é verdade. Mas acontece o seguinte, que quando você está ali, aqui, tá sufocado, preciso falar do problema para alguém, mas você vai e escolhe uma pessoa que simplesmente está lá. Pois é, né? Você falou, a pessoa ouviu, mas ela não escutou. E isso talvez traga um mal-estar para quem está falando. A outra pessoa não está nem aí, não está atenta ao que você está falando. Mas quando você encontra alguém que te escute, a pessoa presta atenção, sim. Claro, entendo. Calma, vamos lá, com calma. Vai, um passo por cada vez, ok. Isso. Você está ajudando a pessoa a raciocinar, né, sem dar nenhuma opinião, ou simplesmente calado, mas prestando atenção naquilo que ele está falando. Então, há uma grande diferença entre você ouvir e você escutar. Mas, Aguinaldo, isso daí basta escutar, tá bom? Não tá. Porque você pode escutar, prestar atenção naquilo que a pessoa está falando, mas no fundo você não está a fim de fazer nada. Aquela informação para você tanto fez como faz. E esse é um grande problema dentro do relacionamento, porque aí nós entramos na escuta ativa. Quando você entra numa escuta ativa, a gente está falando de você não simplesmente prestar atenção, mas comprar aquilo para você, né? Você está ouvindo tão bem
que se você tiver que tomar uma decisão, se você tiver que dar uma opinião, se você tiver que fazer alguma coisa, você vai fazer como se fosse para você. Então, aí entra um pouco da empatia, que é um outro tema aqui, um complemento disso que a gente está falando, né? Que algumas pessoas até usam uma forma mais simples de falar, né? Que é a habilidade de você se colocar no lugar do outro. Em comunicação eficaz, eu costumo dizer que não é só isso. É você se colocar no lugar do outro de modo que você sinta o que ele sente, pense o que ele pensaria, né? De modo que você viva o que ele viveria se estivesse em determinada situação. Isso é empatia. Agora imagina só, você unir esses dois, você ter uma escuta ativa e você ter empatia. Nossa, que maravilha! A sua esposa ou seu marido, né, quando você aplica esse tipo de coisa dentro do relacionamento, não vai mais querer falar com ninguém lá fora. Porque já que nós partimos do pressuposto de que casais, né, homem e mulher, são ali os seus melhores amigos, eu sou o melhor amigo da minha esposa e vice-versa, nós estamos falando de pessoas agradáveis para se conversar. E quando você conversa com alguém que tem uma escuta ativa e, além disso, empatia, por que é que eu vou procurar outra pessoa para falar? Não preciso, né? Eu tenho tudo aquilo que eu gostaria de ter lá fora. E aí, aliás, que eu gostaria de ter, não. Eu gostaria de ter lá fora, não. Pera aí, vamos explicar isso aqui. Eu tenho tudo o que eu gostaria de ter e preciso ter para ter um bom relacionamento. Algo que normalmente as pessoas encontram do lado de fora, né? E aí, até abro parênteses aqui para um comentário que normalmente a gente ouve. Gostaria de ser tratado ou tratada da forma como você trata os seus amigos, as suas amigas, porque é diferente, porque isso você não fala para mim, você fala para os outros. E aí há não estou defendendo aqui, tá? Eu acho que realmente a gente deve parar e analisar cada caso, mas é importante, por exemplo, que se nós queremos viver algo, nós devemos fazer por onde? Nós devemos plantar, nós devemos colocar ali algumas coisas na mesa que talvez facilitem para que o outro nos olhe com um outro olhar, né? Para que ele possa realmente se sentir à vontade de nos dizer outras coisas. Aquilo que nós gostaríamos de ouvir, aquilo que está sendo dito lá fora, talvez, porque nós não estamos despertando no outro. Isso é fato. Então, há essa grande questão. Bom, voltando aqui para os nossos trilhos, nós já sabemos então o que seria uma escuta ativa, nós já sabemos o que seria a empatia, nós entendemos a diferença entre ouvir e escutar, e agora nós vamos falar um pouco sobre benefícios de cultivar essa escuta dentro de um relacionamento. Nós primeiro precisamos saber de que isso vai fortalecer emocionalmente o casal, né? A conexão emocional ela vai ser fortificada. Só pelos exemplos que eu acabei de falar até aqui, você já percebe que quando você aplica esse tipo de coisa dentro do seu relacionamento, você tem um outro mundo aberto para você, né? É diferente, por exemplo, de eu achar que as coisas vão acontecer automaticamente, que é o que a maioria de nós acha. Porque não foi preparado para viver num relacionamento, não foi preparado para entrar num casamento, e aí vai querer viver as coisas da maneira que acha que deve viver. A partir do momento que a gente sai debaixo da nossa suposta família ali, que deixa de ser a nossa família, porque a família agora passa a ser o cônjuge, nós temos aquela sensação de agora eu sou livre, posso fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser. E aí vocês começam a se comportar de uma forma que talvez os pais reprovassem, não gostassem, corrigissem a todo tempo, e você, mas que coisa chata, mas agora eu não preciso fazer mais isso, agora eu posso fazer do jeito que eu quiser. E aí você entra numa armadilha gigantesca, porque não é bem assim. Você precisa criar um ambiente, e o ambiente tem que ser na base da empatia e, consequentemente, também na base da escuta ativa. Um ambiente seguro, onde nós conseguimos expressar os nossos sentimentos, as nossas ideias, nossos desejos, e ele vai ser base para uma série de outras coisas, inclusive para comunicação sexual, que nós já falamos aí em alguns lugares e talvez até tragamos aqui
para um bate-papo mais longo, né, mais específico. Mas é basicamente isso. As pessoas querem se sentir ouvidas, compreendidas e apoiadas, né? É tudo aquilo que a gente busca como ser humano. E se a gente busca como ser humano, o primeiro lugar que a gente deve encontrar algumas coisas são dentro de casa, não é fora. Lá fora é uma outra realidade. As pessoas não estão convivendo conosco, não compartilham das nossas dificuldades, não estão cientes daquilo que nós estamos passando. Então esse acaba sendo um problema. Nós precisamos trazer isso para dentro de casa. E quando isso não acontece, não temos um diálogo para resolução de conflitos e os conflitos só vão se multiplicando. Agora, como que isso pode afetar a nossa comunicação? Um dos principais benefícios é a melhora, né, da comunicação quando nós aplicamos a escuta ativa. Ou seja, como que você vai falar de algo que você não entende? Eu não posso chegar, por exemplo, numa roda de mecânicos e falar: nossa, eu acho que a melhor suspensão é a XPTO, ou melhor tecnologia de motor é tal. Eu vou passar vergonha, não sei nem do que eu tô falando, né? Mas se eu passasse um tempo ouvindo essas pessoas, será que em algum momento eu poderia opinar de alguma forma ou fazer perguntas mais inteligentes dentro de uma conversa? A mesma coisa se aplica dentro do relacionamento. Quando você escuta, né, aplica uma escuta ativa, você passa a se especializar sobre o seu cônjuge, sobre a outra pessoa que está ali convivendo com você. Isso é importantíssimo. Você não tem como falar de uma pessoa que você não conhece. Nós não... mais um parênteses, vamos abrir aqui, né? As pessoas gostam de falar uma das outras. Isso é do ser humano, tá? Gostam do nada. Surge, fulano não sei o que, fulano é assim, fulano é assado. Mas não convive com fulano. Não sabe por que fulano é assim. Não sabe qual que é a história de vida do fulano. Não sabe o que ele tá passando agora. Mas sabe falar o que vê. Né? Isso é basicamente ruim. Agora, quando você convive com alguém, você tem a possibilidade de falar para essa pessoa, não é para fazer fofoca do lado de fora, é para essa pessoa, dá um feedback para ela, conversa com ela, explica para ela, mostra para ela: olha, seria melhor a nossa convivência se você talvez desse mais atenção nesse ponto, né? Mas saiba também falar, né? Tem gente que chega: se você fosse assim seria melhor. Não é assim que se fala, né? Pensa, você gostaria que alguém falasse com você dessa forma? E aí até entra em outro detalhe, às vezes a gente fala as coisas de uma maneira tão ríspida, né, e a outra pessoa se sente tão magoada, mal chateada, porque nem todo mundo tem maturidade para ouvir as coisas de determinada maneira, né? E isso vai acontecendo com o passar do tempo. Então você precisa ir ali ter uma certa paciência para poder melhorar a comunicação, né? Quando você não aplica a empatia, você acaba gerando uma série de conflitos que poderiam simplesmente ser evitados se você tivesse parado e pensado: será que eu gostaria de ouvir dessa forma? E na correria, na pressa, na ânsia de colocar aquilo que você quer para fora, você acaba não falando o que deveria, que é construtivo, mas falando aquilo que é destrutivo, e isso não é legal, não vai trazer nenhum benefício. Agora, como que nós podemos desenvolver algumas habilidades sobre isso, né, dentro do relacionamento? Nós aqui temos várias maneiras para você fazer isso, e é importante você praticar cada uma delas, mas primeiro de tudo, você precisa criar momentos de qualidade, você precisa se blindar ali de uma certa forma para que você crie um ambiente onde todo mundo tenha uma certa liberdade, né? Tem o prazer de se comunicar, de falar, de expor as suas ideias, né? Isso é extremamente importante. Há ambientes em que a gente não consegue sequer respirar, né, de tão opressor que alguns relacionamentos, infelizmente, trabalham meio que na base da ditadura, né? Tem que ser assim, né, do jeito aqui, e é isso, e ninguém tem mais o jeito de mudar, né, direito de mudar. Então é justamente isso. Você precisa criar um ambiente que seja favorável para que você possa conversar.
né? E aí você coloca de lado algumas distrações, como celular, televisão e outras coisas que podem realmente desviar o foco. Não é essa a intenção. Você pode criar um ambiente muito melhor quando você foca naquilo que você está falando, naquilo que você está fazendo. Então, por isso, por exemplo, aqui em casa, nós temos o hábito de fazer todas as refeições na mesa, juntos, né? Então, nesse momento, a gente consegue, por exemplo, no café da manhã, conversar sobre tudo aquilo que vai nortear o dia. E em alguns momentos, durante alguma outra refeição, em algum outro momento, a gente debate sobre outra coisa, mas sempre com ordem e decência. Lógico, não somos perfeitos, em algum momento isso pode sair do controle, aí é o conselho que eu sempre dou. Não é automático, inclusive, mas você precisa pegar a bola que está no alto e colocar no chão. E aí você para, respira e começa o jogo de novo, né, com um novo ar, um novo fôlego para você seguir adiante com ordem e decência. Do contrário, ninguém mais vai segurar esse negócio. E você também tem que demonstrar que você tem um interesse naquilo que está sendo dito. Não adianta nada você falar, não, vamos estabelecer um tempo pra gente conversar. E você ficar lá viajando na maionese, né? Ah, não, eu vou prestar atenção porque o Agnaldo falou que tem que prestar atenção. Tá bom, tá. Pronto, morreu. Não, gente. Uma conversa adulta, madura, ela requer muito mais do que isso, né? Nossos atos, as nossas posturas, expressões faciais, o tom de voz, tudo isso compõe um conjunto de comunicação, e quando você não está alinhado com isso, é impossível você ter uma boa comunicação. Então é importante que você dê atenção para isso, para que você possa desenvolver essa habilidade de ter uma escuta melhor, uma comunicação melhor e também de aprender a ter mais empatia com o seu cônjuge. Agora, quando surgem desentendimentos, como que a gente lida com isso? Simples. Paciência. Tenha paciência, utilize paciência, não tem outro jeito. Você tem que esperar a sua vez, né? Deixe o outro falar. O outro vai fazer um raciocínio, e aqui, é claro, eu estou partindo do pressuposto que nós estamos falando para pessoas maduras ou pessoas que estão querendo entrar num outro nível de conversa e relacionamento. Porque se não for assim, isso não vai acontecer. Qual que é o ideal acontecer? Surgiu desentendimento? Ok. Um fala. Enquanto ele fala, o outro ouve. Ponto. Aliás, escuta. Ponto. Sem interrupções. Pare com esse negócio. Mas por quê? Para, o outro tá falando, deixa ele falar, e é pra falar com ordem e decência também, não é pra sair atirando pedra, jogando coisa, não sei o que, não, nada disso, é uma conversa entre seres humanos racionais, pessoas civilizadas, né? Não é sobre uma conversa entre bárbaros, não é uma conversa de cachorro de rua, não é isso, vocês precisam parar, colocar ali uma trava na sua boca, enquanto o outro fala, você só escuta. Aí o outro, partindo do pressuposto que já entendeu que ele já falou, teve a vez dele, e agora ele entende que o outro precisa ter a vez dele, ele vai analisar tudo que o outro disse, né, e vai responder. E essa conversa, ela tem que ser decrescente, ela não pode ser, né, crescente. Porque se eu falar aqui e o outro vier me esculachar, eu vou querer esculachar o outro, e aí a gente vai num nível, um patamar que não vai dar certo, e essa conversa não vai acabar bem. É importante que nós tenhamos essa consciência, né? Então, coloque lá uma trava na sua boca e tenha paciência. Cada um na sua vez, espere e analise aquilo que for dito antes de você dar lá a sua opinião, por mais que você queira falar, esteja louco para falar, não fale sem ter certeza do que você está falando. E alguns exercícios práticos aqui para que você fortaleça a escuta ativa e a empatia, né? Como que você pode fazer isso? Uma ideia é vocês trabalharem com repetição. Repetição. Entenda que quando nós éramos crianças, se tivéssemos sido ensinados a nos comunicar de maneira adequada,
ou simplesmente preparados para entrar num relacionamento, não precisaríamos fazer coisas que hoje a gente acha ridículo. Ah, mas repetir o que o outro disse, isso é coisa de criança. Pô, você fez quando você era criança? Não fez. Você aprendeu quando você era criança? Não, não aprendeu. Alguém te ensinou? Não, não ensinou. Então qual é a forma que eu tenho para te fazer? Você tem que passar por aquilo. Se você nunca estudou na vida, se você, sei lá, entre aspas, é uma pessoa que não é letrada, você vai entrar lá no básico, vai começar na alfabetização, né, que se fala, né? Não tem como você entrar numa geografia, matemática, português que seja, se você não aprender um básico. E você precisa fazer o básico. Se você hoje não sabe ter escuta ativa, você precisa fazer um exercício de repetição. O outro falou? Ok. Então quer dizer que você está dizendo isso. Exatamente. Tá. O que você quer dizer com tudo isso que você acabou de dizer é isso. É um exercício. Um exercício contínuo. Ah, mas é ridículo. É o que eu acabei de falar. Você não fez isso. Se você não fez isso lá no passado, em algum momento você vai ter que fazer. Ah, não tem outro jeito? Talvez tenha, eu não sou dono da razão. Você pode escolher e encontrar um jeito melhor de fazer as coisas, né? E que possa ser mais adequado, mais agradável a ti e que dê mais resultado. Mas esse é o jeito mais básico de você começar a aprender algumas coisas. Ah, mas é chato, vou ter que fazer isso toda vez? Relacionamento é algo que você precisa investir tempo e esforço constantemente pelo tempo que você estiver dentro dele. E como eu, como cristão, estou defendendo que a ideia de um casamento é para toda a vida, você vai ter que fazer isso durante toda a sua vida, né? Inicialmente, você precisa se dedicar a coisas que você talvez não queira, mas fica a máxima. Crianças fazem o que querem. Adultos fazem o que precisam. Né? Então, vamos fazer o que é necessário e não aquilo que a gente quer. Bom, e aí, dentro desses exercícios, você estará não só repetindo ali o que você escutou, mas o que você entendeu e validando o sentimento do outro e também o seu, de certa forma, sobre aquilo que está sendo dito. É importante que você leve isso em consideração. Bom, estes são os conselhos de hoje para uma escuta ativa, para que nós coloquemos aí um pouco mais de empatia dentro do nosso relacionamento, e eu espero que eles tenham te ajudado. Lembrando que nós estamos aí com um novo livro, o último livro foi o Comunicação Eficaz para Casais, o caminho para um relacionamento de qualidade, à venda na Amazon, você pode adquirir lá. E os nossos cursos que estão na Udemy, udemy.com, né, você encontra os nossos cursos de comunicação eficaz, oratória, apresentação em público lá também. Fique à vontade para entrar também nas nossas redes sociais e saber um pouco mais sobre nós, né, sobre o nosso trabalho, por onde a gente anda, enfim, até mesmo para levar aí curso e palestra de comunicação eficaz onde você quiser, lá para o seu público, seja ele empresarial, pessoal, onde você quiser. Nós estamos à disposição, tá certo? Bom, eu fico por aqui mais uma vez, esperando que esta conversa tenha sido escutada por você, não só ouvida. E fico desejando paz, prosperidade e esperando que nos encontremos no próximo trabalho, no próximo envio. Até lá!